Seja muito bem-vindo ao canal Escola para Calculistas. Hoje eu trouxe aqui um tema muito discutido, que é o conceito de tensões admissíveis versus estado limite. Então a gente vai aprender um pouquinho mais onde aplicar cada um desses conceitos e também entender por que da relevância do tema estados limites e por que as normas estão cada vez mais deixando de lado o conceito de tensões admissíveis e trazendo esse conceito mais novo, que é o do estado limite. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Vital, sou engenheiro civil, adoro ensinar e por meio desse canal eu venho compartilhando diversos conteúdos, atualizações, dicas. Então, se você está gostando, por favor, não deixe de dar um like, comente, fique à vontade em compartilhar o conteúdo, que o conhecimento ele é importante que seja divulgado. Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre o tema da nossa aula de hoje. Bom, conforme eu falei para vocês, vamos iniciar então a discussão sobre tensões admissíveis. Para vocês entenderem um pouquinho mais o que se trata tensão admissível, vocês vão retomar um pouquinho lá dos estudos de resistência dos materiais, aquela matéria que muitas vezes te deixava aí de cabelo branco ou cabelo caindo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela. Se vocês forem observar, o próprio nome aqui, ele já traz ou remete, na verdade, às definições. Tensões admissíveis, a gente vai estabelecer um limite máximo aceitável, né, dentro do qual estabelece que a sua estrutura ela está resistente, ou ela tem resistência quanto àquela solicitação. Então, por isso que a fórmula, digamos assim, básica da resistência dos materiais é tensão resistente dividido por um fator de segurança esse mensurado na época e a partir do qual foi identificado que aquela condição de resistência ou aquela condição de variáveis associadas à resistência estaria dentro do limite aceitável. Por exemplo, digamos que eu tenho aí um pedaço de madeira e esse pedaço de madeira ele tem uma resistência de 100 MPa. Só que aí de repente eu ensaiei 10 pedaços de madeira e eu percebi que nem todos apresentam um comportamento igual ao primeiro ensaiado. Ora um apresentou uma resistência de 70, ora outro de 60, ora outro de 110. E isso estabelece uma média no qual eu posso trabalhar com segurança. É isso que surge então o fator de segurança. Esse fator ele vai pegar aquela média, aquele conceito, aquela tensão referência e vai reduzi-la tal qual ela esteja dentro de um patamar de aceitabilidade, ou seja, uma resistência no qual todos aqueles ensaios que foram realizados, 50, 60, 70, 110 MPa de resistência, ele esteja adequado. Suponho que eu tenho uma viga, né, e essa viga ela está sujeita a um determinado carregamento, que é uma carga uniformemente distribuída. O valor máximo de esforço de momento fletor no meio do vão, 50 kN. Eu consigo estabelecer qual que é a tensão máxima nessa região. Lembrar, né, se vocês retomarem algumas aulas anteriores, então é importante vocês assistirem aos vídeos anteriores para retomar, né, todos os fundamentos que foram apresentados. Vocês vão lembrar que quando eu tenho uma seção solicitada uma flexão, aqui no caso é uma flexão pura, então eu tenho naturalmente as tensões de compressão e as tensões de tração surgindo na minha peça. E as máximas tensões elas vão se propagar nas extremidades, as máximas tensões normais, elas vão se propagar nas extremidades da minha peça. Consequentemente, o que nós temos são tensões máximas nas extremidades dessa estrutura. Lembrando que o que vai definir essas tensões, obviamente, são os esforços e também a seção transversal da minha peça. Então, perceba que lá da resistência dos materiais, vocês vão lembrar que a tensão ela nada mais é do que uma resultante entre a flexão, o momento fletor, isso daqui é a tensão normal,
A distância do centro de gravidade até a região no qual você quer analisar. Então, a região no qual eu quero analisar as tensões é a parte mais extrema. Então, consequentemente, o meu y vai ser metade da minha altura. E aqui nós temos o momento de inércia da minha seção transversal. A partir de todas essas informações, é possível determinar quais as tensões solicitantes que eu tenho na minha peça, e eu analiso essas tensões solicitantes ante as tensões admissíveis. Lembrando que, associado a esse elemento, a essa tensão admissível, nós teremos um fator de segurança. Quando que eu considero que a minha peça ela está dentro de uma condição de segurança adequada? Quando as tensões solicitantes elas sejam menor ou igual às tensões admissíveis. Então, eu estou admitindo que aquela tensão que está atuando na minha peça ela é menor do que a tensão limite de resistência que eu estabeleci dentro de um parâmetro de segurança. Então, percebe-se que dentro do conceito das tensões admissíveis existe nada mais do que uma barreira, um limitador. Não é um ponderador, mas é um limitador de resistência no qual nós temos uma condição de segurança aceitável. Agora, vamos ver a outra condição, que são os estados limites. Se você está gostando da aula, fique ligado aqui na descrição do vídeo, que tem várias indicações de literatura, indicações de cursos e também das minhas notas de aula, caso você tenha interesse. Agora, vamos retomar? Então, olha, como eu estava falando, o que é a norma, a NBR 6118, agora focando nas estruturas de concreto armado, o que ela fala para a gente? Ela traz lá no seu item 10 que segurança quanto aos estados limites. Então, percebo que estados, plural, então é estado limite último e estado limite de serviço. Obviamente, a gente tem uma norma mãe, que é a 8681, e ela vai trazer aí também todas as condições de segurança, as combinações de esforços, os fatores majoradores e minoradores. Tudo isso a gente consegue, então, obter de uma forma muito mais ampla na 8681. Estado limite último, dentro do concreto, de uma forma bem direta, está muito associada aos fatores de segurança que a gente aplica no nosso dia a dia. Então, percebam, quando a gente tem um FCD, então tudo o que tiver D, que é de design é o fator de projeto. Então, quando eu falo FCD, qual que é a resistência de projeto, que é a resistência já contabilizando os fatores minoradores. Então, eu tenho o meu FCK dividido pelo gama C. Comumente, o nosso gama C ele é 1,4. Por que eu digo 1,4 comumente? Porque dependendo da utilização, da sua edificação, da classe de utilização, esse fator de segurança ele pode variar. As condições normais, em 90% dos casos, 1,4. Condições excepcionais, edificações temporárias, esse fator gama C, ele pode ser revisto. E quando a gente tem o FYD, que é a resistência do aço, nós temos aqui o FYK, que é a tensão de escoamento do aço, dividido por gama S. E esse gama S é comumente 1,15. Poxa, professor, mas você está me falando que nós temos diversos coeficientes associados aí à minha estrutura? Sim. Então, quando a gente retoma lá nos materiais de concreto, a forma de produzir o concreto, ele tem uma variabilidade associada enorme. Então, percebo que ele pode ser produzido em central de concretar, né, na concreteira, ele pode ser produzido em campo. Então, a variabilidade associada a esse processo é muito grande. E também a dependência do meu material, né, aos componentes é muito grande. Então, percebo que eu posso ter diferentes tipos de agregado, compondo o concreto. Eu posso ter diferentes tipos de cimento,
compor no concreto, e isso me dá uma matriz com diferentes propriedades. Se eu curar mais, curar menos, isso vai fragilizar mais, menos a minha estrutura. Então, todo esse conjunto, ele define, obviamente, estatisticamente. Então, os estados limites, eles levam em consideração essa variabilidade estatística. Ao passo que, quando a gente fala do aço, que é um elemento industrializado, que tem um controle de qualidade por trás associado, então, as falhas ao longo do processo são menores se comparado ao concreto. Então, o fator minorador da resistência acaba sendo menor se comparado com o concreto. E quando a gente fala das solicitações, quando a gente vai lá para as solicitações, então vamos pegar aqui, digamos que eu tenho a carga P, que é uma carga, digamos que seja uma força concentrada aplicada. E eu tenho agora a carga de projeto. Essa carga nada mais é do que 1,4 vezes o meu PK. Ou seja, eu tenho a minha carga característica multiplicada por um fator majorador dos esforços. Aqui eu não estou combinando, não estou trabalhando com combinações, isso é uma outra aula, mas percebam que todo elemento, todo carregamento nosso, ele é majorado e toda a resistência nossa é minorada devido à variabilidade que nós temos associada a essa estrutura. Então perceba que essa carga P é uma carga máxima que eu estou supondo dentro de um grande campo de variabilidade, e nesse grande campo de variabilidade existe uma probabilidade da carga P ser maior do que aquela que eu estipulei, e é lógico, uma probabilidade de ser menor. Então, dentro desse grande campo, a gente faz ou a gente majora os carregamentos. Então, o estado limite. Então, quando a gente retoma lá no conceito de estado limite, nós estamos retomando uma análise estatística associada às resistências, que são minoradas, e uma análise estatística no qual os carregamentos, dentro do seu grande campo aí de variabilidade, eles são majorados. Então, percebam que a gente consegue ir mesclando todo esse conceito, ou todos esses cargas, né, ações e resistência, à medida das nossas necessidades e também associado à tipologia de utilização. Ora nós minoramos mais, ora nós minoramos menos, ora majoramos mais ou menos, dependendo da condição de aplicação dessa carga. Se for uma carga variável, se for uma carga excepcional, esses fatores associados ao nosso processo, eles também mutam, eles sofrem variações, ora para mais, ora para menos. Então, pessoal, se vocês gostaram, pessoal, então fique ligado aqui na descrição do vídeo, tem várias indicações de cursos, indicações de livros. Você adquirindo algum produto, você vai estar ajudando no crescimento do canal. E caso você tenha interesse, também tem aqui no link da descrição as minhas notas de aula. Essas notas de aula, elas trazem todos os temas de uma forma sucinta, de uma forma direta e também com muito conteúdo agregado. Bom, pessoal, em resumo, então, hoje as normas elas visam abordar ou incorporar o conceito de estado limite por se tratar de um conceito muito mais atual, um conceito que reflete de uma melhor maneira o que de fato nós conseguimos identificar e o que os estudos hoje vêm nos mostrando. Essa variabilidade é incorporar esse grande campo estatístico dentro das nossas normas e de tal forma que nós conseguimos ser o mais assertivo possível. Para você continuar atualizando e retomar alguns conceitos anteriores, eu recomendo que você assista esse vídeo que está no cardzinho aqui. Esse vídeo ele vai retomar alguns conceitos que serão abordados nas próximas aulas e também vai agregar valor aí nesse aprendizado da aula de hoje. Então, um grande abraço e até a próxima aula.